Os valores na mesa, tá quase fechado o novo patrocínio do Palmeiras e a quantia ela é milionária. Tem também aí uma bomba jurídica, o Palmeiras vai para julgamento com o antigo patrocinador e olha, pode dar uma bomba bem grande pro Palmeiras. Tem também aí o Verdão ganhando reforços para pegar o Botafogo e a coisa pode azedar lá contra o Botafogo, viu? Eles podem chegar com um problema muito grande. A gente vai passar para vocês aqui todas essas informações e tem também aí Maurício na vitrine, né? Ele já foi convocado e também teve gente observando o Maurício, viu? Teve gente importante olhando o Maurício contra o Mirassol e teve convocação de seleção brasileira, senhores. Então faz o seguinte, ó, já chega junto que hoje é caminhão de notícia, hoje é muita coisa mesmo. Então o que você faz? Você já chega dedando, lá ele 1 milhão de vezes, já chega... Já acabou com a seriedade do vídeo. Já chega deixando o seu like, por gentileza, se você já nos conhece. Faz aquela gentileza se você já nos conhece aí o nosso vídeo, o nosso trabalho, gosta da nossa maneira aqui. Deixa o like. Você que não nos conhece, muito prazer. Eu sou o Bruno Ramos, esse cara do meu lado é o Erlan Dias. Se você curtiu o nosso formato, o nosso vídeo, aí você deda lá no final, né? Se você aí curtiu você deixa o dedo. Aí você deixa o dedo. Tem convocação aí, Erla? O que aconteceu aí? O velho chamou uma rapaziada aí, o que aconteceu? Chegou Carlinhos, a última convocação antes da Copa do Mundo, inclusive, né? Goleiros Alisson, Bento e Ederson deu ruim pro novo Dida Hugo Souza, né? O Bento foi teoricamente no lugar dele. O Wesley, Alexandre, Danilo e Douglas Santos, a lateral e quase toda Flamengo, né? O Wesley é aquele que era do Flamengo, tá na Roma agora. Zagueiros Marquinhos, Gabriel Magalhães, o Léo Pereira, uma novidade também, o Bremer e o Ibanhas. Meias, Casemiro, ó o Fabinho aí, ó. Fabinho de volta, provavelmente indo para a Copa do Mundo. André Santos, Danilo e Gabriel Sara, que era do São Paulo, tá? Para quem não lembra, tem jogado muito na Europa agora, tá jogando pra caramba, e é uma posição que precisa. E atacantes, Vini Júnior, Rafinha, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Luiz Henrique, Hendrick, Projeto Leão deu certo, o Igor Thiago, o Ryan e o João Pedro, e aí a gente fica meio que sim por conta das ausências, né? Que no caso o Vitor Roque, o Andrés Pereira também, acho que estava com uma expectativa ali, né, por esse bom começo. O Ancelotti até deu uma leve resposta aí em questão a alguns jogadores que não foram convocados por lesão, e eu não sei se é exatamente por isso que o Vitor Roque não foi, né, que o Vitor Roque está se recuperando. Não, acho que mais de maneira geral, acho que não foge muito disso, né, não sei se tem alguma coisa aí. Acho que a maior injustiça é o Flaco Lopes não ser convocado, né? Exatamente, passou batido, reparei nisso. E você imagina o desespero do João Pedro, ele esqueceu o nome do menino, rapaz. Sim. Você imagina o moleque na sala com a família, falou, ué, tô fazendo gol pra caramba, cadê eu aí, cara? Cadê? E tá jogando mas, muito mesmo. Tá demais, tá fazendo gol a rodo no Chelsea. Mas falando a real, eu não me identifico mais com seleção, é muito difícil eu falar, nossa, vamos Brasil, vamos ganhar. Mas eu torço pra esses caras, porque é muito moleque bom, né? Tem muito garoto bom de bola. A gente fala que a seleção, em determinado momento, ela foi formada ali por mais escolha de empresário, era empresário que escalava na seleção, a gente também não tava errado. Mas tem muito cara aí que não dá pra ficar de fora. Tinha cara aí que realmente merecia ser convocado e eu acho que ele ele colocou essas opções na mesa, que era o caso do Hendrick, pô, na boa, até o Hendrick, né? Se ele continuar jogando o padrão que ele está jogando, ele não ir para a Copa é um crime. O mesmo João Pedro, mesma coisa, o Ryan. Você vê que o mais abaixo ali, que eu acredito que ele não foi nem por causa de lesão, que foi o Vitor Roque, por causa da lesão que ele tinha no Palmeiras. Mas você vê aí que o time tá muito bem munido, cara. Muito bem munido. Acho que a seleção, assim, ela não vai passar vergonha na Copa, só se for pelo futebol jogado. Mas dá para chegar longe com esse time. Me surpreendeu aí também Gabriel Sara, hein? Ele é uma posição. O Gabriel Sara, teoricamente, ele tá indo na posição que ia sempre o Paquetá, né? Graças a Deus não tem Paquetá nesse. Talvez vá pra Copa, mas eu não aguentava mais ver o Paquetá em toda a convocação. E o Estevão também, por exemplo, é um nome garantido que não foi também porque tá lesionado, né? Inclusive, o Estevão tá com cuidado absurdo em relação aí a essa lesão. Acho que até pensando na Copa do Mundo, ele ficou fora de vários jogos do Chelsea. Mas acho que é isso, né? Bom, eu queria deixar um recado importante para vocês aí, de um parceiro que está com a gente desde o começo do ano, porque começo do ano é complicado, cheio de problema para resolver, e você que é motorista no Brasil, você já tem o estresse de dirigir no Brasil, né? Então você não vai ter também o estresse ali da burocracia, e quem pode te ajudar nisso é o Gringo, o melhor amigo do motorista. Você está vendo aí o QR Code na tela para você escanear e baixar o aplicativo, que é de graça, ou o link fixado no comentário na descrição. E lá você pode resolver
todas as suas questões aí, IPVA, parcelar em até 12 vezes, licenciamento, multa, CRLV digital e a CNH digital também, deixar tudo em ordem ali no aplicativo, tudo organizadinho, aplicativo que é credenciado, tá, pelos principais órgãos de trânsito do Brasil, então é extremamente confiável. Então, QR Code na tela aí, você baixa de graça, deixa tudo em ordem, já tem a dor de cabeça de dirigir, pelo menos na parte aí burocrática você não tem nenhum problema, beleza? Gringo, o melhor amigo do motorista. E vamos falar de Maurício aqui, ó. Valeu, Gringo, tamo junto. Vamos falar aqui de Maurício rapidinho, ó. Uma passada rápida, o Maurício que foi convocado, né? Vocês já viram, mas não é sobre isso que a gente quer falar, não. Você já sabe que ele foi convocado. E contra o Mirassol, ele participou ali diretamente do gol, né? Deu assistência pro Flaco. E é o tipo de lance que, não só o lance, né? Mas as atuações dele tá chamando a atenção já de analistas de clubes gringos, tá? Não foi revelado de qual clube eram os analistas que estavam no Allianz Parque, mas isso aqui é bastidor, já tem gente observando os jogos do Maurício. Não foi falado quais são os clubes, mas aqui é aquela leitura que vocês já sabem, né? Janela chegando, o jogador convocado, se jogar a Copa então, o passe dele vai lá em cima, e ele quando ele começa a ser acompanhado assim, não é para você elogiar o cara no café, né? É para você montar um dossiê, você fazer comportamento físico, intensidade, as ações dele, para você fazer aquele famoso estudo. E agora ele foi chamado para a seleção do Paraguai junto com o Gomes e com o Sousa ali, isso dá uma vitrine muito boa para ele, palco internacional, né? Amistoso, exposição, etc e tal. Enfim, deve chegar a proposta, acredito que o Palmeiras, nesse sentido, está muito bem munido, não deve vender por empolgação, tanto por estreia de seleção, só se o valor foi realmente algo muito acima do tom, né? E o Palmeiras ainda considera muito bem essas questões para não ferir o elenco. E é natural, né, cara? Ele que fez um ótimo Campeonato Paulista, isso era só questão de tempo acontecer, né? As sondagens e até a convocação. A convocação me surpreendeu, inclusive, que eu achei que não ia chamar, não. O técnico deu uma esfriada lá, mas, né, inclusive eu tenho quase certeza que teve um lobbyzinho ali do Gustavo Gomes, né? O Gustavo Gomes fez todo o meio campo ali, tanto, acho que o Gustavo Gomes deve ter até ido na embaixada junto com o Maurício, que faz tempo que ele fala disso aí, mas para ele é muito bom e dá uma motivação aí a mais também. A gente comentou muito dele no Paulista, que a gente falava dele sair, pro Arias entrar, e a gente viu a importância dele no time, até mesmo jogando sem bola, e com bola também, né? Hoje, inclusive, eu tava vendo aqueles highlights, assim, dos gols dele no Palmeiras. Ele já tem bastante gols e muitos gols, né? Alguns parecidos também com os do Veiga, né? Que é aqueles gols ali de entrada de área, ou mesmo pisando na área. Acho que o Veiga pisava um pouquinho mais na área, mas mesmo assim tem algumas características parecidas. E tem também assistências, né? Ano passado ele também teve boas assistências aí. E é um jogador muito interessante aí para o futebol brasileiro. E um ponto, eu não sei realmente, assim, né, quando chegar propostas aí mais pesadas, se ele é um cara que sai para time muito, assim, muito importante na Europa, né? Se aí também pode ser aquilo que a gente sempre fala do cara preferir ficar por aqui disputando títulos, né? No caso aí sendo convocado, ou ele ir para um time mediano na Europa e também dar uma sumida lá, né? Daí é a escolha do cara também para a carreira dele, né? Exatamente. E o Maurício ele tem cara de Paraguai, né? Tora o cabelinho dele, as coisas, aquele cabelinho de sicário, né? De capanga do Pablo Escobar. Eu tô falando aqui, mas eu também tô igualzinho um aqui, viu? Tô falando dele, mas tô igualzinho. Acho que eu jogaria no Paraguai, acho que eu fazia lateral direito ali, hein? Não, você estrelaria na série Narcos facilmente hoje. Ó, e vamos falar aqui agora do Palmeiras ganhando reforço para enfrentar o Botafogo, viu? E o Botafogo tá chegando em... não, desculpa eu fazer essa analogia, mas o Botafogo chega em chamas, chega em crise contra o Palmeiras. Desculpa, eu tive que fazer essa. É o seguinte, ó, treta lá no Botafogo é muito perigosa e os caras podem chegar sem técnico contra o Palmeiras. Podem chegar sem técnico, não é uma possibilidade descartada, mas... tem, digamos aí, 90% de chance que, se o Martim Anselmi, técnico do Botafogo, perder para o Palmeiras, ele vai ser demitido. E não é descartado, inclusive, o Botafogo ir sem técnico, tá? O Testor quer demitir já o treinador e agora tem essa condição da diretoria do Botafogo. Se não vencer o Palmeiras, a chance de cair é gigante. Virou uma final para o Botafogo. Então pode esperar aí talvez um time até mais aguerrido, né? O Botafogo ele vem de uma pancada pesada, ele caiu na pré-Libertadores em casa, tomou 3-0 do Flamengo, e aí virou aquela pressão modo triturador, né? Porque quando o ambiente está assim, o jogo seguinte ele é sempre o mais injusto, o mais pesado, e qualquer erro aí pode passar a ser decisivo para o Botafogo. E tem mais, o contrato do Martim Anselmi vai até 2027. Se demite, é uma conta alta para o Botafogo. Então a diretoria
Tá tentando segurar por causa do custo, né? Tem a decisão do Textor, a decisão do Botafogo, mas tem aquele custo dos caras tentarem segurar e aquele dilema, né? Pago a multa ou eu pago a temporada. Tem esses dois pesos ali. Isso pode ajudar o Palmeiras, se conseguir jogar com cabeça, né? É um time pressionado que tem que vir mordendo, né? Em algumas ocasiões aí, mas também vem um time ansioso. O Palmeiras precisa tomar muito cuidado com esse jogo, viu? Porque o Botafogo vem para querer dar uma resposta depois de perder feio do Flamengo. E até já engatando aqui antes de você concluir com a sua opinião, o Palmeiras ganhou alguns reforços aí para pegar o Botafogo. O Vitor Roque e o Murilo, eles voltaram a treinar com o grupo. Essa aqui é a notícia boa, né? Eles voltaram a treinar e isso aumenta a chance de terem minutos, ou pelo menos eles estarem no banco de reserva ali, com condição real de jogo. O Murilo, ele vinha daquele entorse no joelho, o Roque com trauma no tornozelo, e quando eles voltam a treinar junto é porque já tá naquela fase de finalização. A mesma coisa o Paulinho, acho que o único que não sai da fase de finalização é o Paulinho, né? E o Paulinho ainda tá em recondicionamento, tá fazendo o cronograma ali no gramado com o núcleo de saúde e performance, então não é, pelo menos o Paulinho, não é aquela volta agora, tá com freio de mão, tá construindo um físico ali para não estourar ao longo da temporada. E o Lucas Evangelista falou bem do ponto mais importante ali, né? O elenco cheio e tem a necessidade de você manter o nível alto. Porque quarta-feira é um jogo grande pro Palmeiras. O Palmeiras vai precisar de perna. Ainda mais com o Allianz ali voltando a ser a casa do Palmeiras novamente. Se Murilo e o Flaco, eu ia falar Flaco Roque, e o Vitor Roque estiverem disponíveis de verdade, o Palmeiras ganha muito ali com questão de segurança. O Murilo que voltou a jogar bem, o Vitor Roque dispensa comentários, né? E aí, contra um time em crise, cara, não tem muito segredo, né? Você tem que explorar o desespero e matar o jogo, né? O Martim Anselmi, eu lembro até que me surpreendeu quando ele foi contratado, porque eu lembrava por causa do Mundial, né? Que a gente jogou com o Porto, que ele era muito criticado já antes do Mundial e depois, né? Então, tipo, ele já vinha de um trabalho meio questionável lá em Portugal, que o Porto é um dos principais times, se não o principal time, e tinha ali as suas dificuldades, e o Textor não gosta de perder o Palmeiras, né? Lembrando, até relembrei que fui pesquisar aqui, a fala dele foi pro Renato Paiva quando perde pro Palmeiras no Mundial, né, falando que o Palmeiras não era o PSG, que eles jogaram todo retrancado, né, e o Palmeiras, tanto que assim, o gol do Paulinho foi aquele 1-0 na prorrogação, mas o Palmeiras deu uma amassada de leve no Botafogo ali, que irritou bastante o Textor, então pelo histórico, ele realmente não gosta nem um pouco de perder pro Palmeiras, e aí vai da gente aproveitar esse momento ruim deles, né, não pode deixar os caras crescerem, e eu fico na dúvida se eles vão vir realmente com essa vontade, porque não é aquele time assim que tá correndo um pelo outro, tá correndo pelo técnico, até porque ele chegou, tipo, recentemente, ninguém vai estar correndo pelo Textor também, então eu não sei se essa necessidade deles vai refletir no campo. Pode ser que sim, mas se você olhar mesmo, me dá a impressão que especialmente os principais jogadores só estão esperando a hora de sair, né? A gente fala do Danilo, tem o Montoro, o Barbosa me dá a impressão que a primeira proposta que ele tiver, ele vai embora também, porque tá turbulento e eles sabem que a chance realmente de cair, ela é grande. A gente tá vendo agora o começo do campeonato ruim do Inter, ruim do Cruzeiro também. Então, lá na frente, lá quando você for brigar, né, aquelas últimas rodadas, provavelmente vai ter alguns times interessantes, alguns times bons brigando ali. Então, dependendo do jeito que tiver, não vai ser loucura se o Botafogo chegar lá. Não tem time para cair, só que o ambiente, ele é o ambiente perfeito, né, para cair. Exatamente. O Botafogo, ele é um time muito nervoso, cara. Pode reparar aí que é um time que tá muito nervoso, toma muito cartão amarelo, o time do Botafogo. Principalmente o Barbosa, tá? O Barbosa não vai jogar, na verdade, né? Ele que foi expulso, né? Ele foi expulso contra o Flamengo. Foi expulso contra o Flamengo. Então aí já é mais um desfalque de peso para os caras, com o técnico pressionado. Então realmente aí o Botafogo chega muito pressionado. E isso, ao mesmo tempo que me anima, me preocupa, né? Que você sabe que a gente aí por muito tempo é o Robin Hood dos times que estão mal. Então o Palmeiras tem que ficar de olho nessa questão. Vamos para o nosso próximo assunto aqui, que é uma bomba jurídica, na verdade. O STJ marcou o julgamento do caso Palmeiras e Samsung. E esse valor assusta, senhores. É até uma questão aqui para você ver o peso que uma má gestão tem no clube. Essa conta, ela é colhida, né? Até hoje, essa conta, ela vai sendo acumulada, né? Empilhada até hoje. Então você vê o preço de uma má decisão, de uma gestão ruim, ó. Isso aqui não dá para ignorar porque é um processo pesado, viu? O Palmeiras está há anos nessa briga com a Samsung, teve um rompimento de contrato lá em 2010. 2010, hein? Estamos falando de 16 anos atrás.
E, em primeira instância, veio aquela pancada, né? Depois, na segunda, eles reduziram para 12 milhões de reais, só que com juros e aquela correção, né? Esse negócio ele já tinha virado coisa de dezenas de milhões a conta. E agora o STJ ele marcou o julgamento do recurso no dia 7 de abril, às 2 horas. Então vai rolar ali na terceira turma. E isso mexe em duas coisas, né? No caixa e na imagem ali de gestão, por mais que não seja um problema da gestão da Leila, mas é uma coisa para você ver que como uma decisão mal tomada, no caso de uma gestão anterior, consegue ferir um clube, né? Porque quando um clube ele vira esse case de rescisão mal feita aí no passado, ele acaba pagando até hoje por uma decisão antiga. E esse time ele é curioso, né? O Palmeiras está batendo recorde financeiro, está fechando o patrocínio, está organizando a casa, e ao mesmo tempo você tem um bambu, né? Você tem uma bomba, na real, jurídica, que pode virar um custo gigante aí, dependendo do desfecho. O Palmeiras ele tem que ser aí obsessivo com o contrato, você viu até a questão da fixture, você tem que observar tudo, você tem que ter um jurídico muito bom nesse sentido, né? Futebol, ele acaba sendo uma paixão nossa, mas, cara, o contrato ele é faca nos dentes, não tem como, você tem que observar todas as minutas, né? Tem que observar todos os detalhes ali, então isso é um processo que se não tem como, se aprende na porrada, né? A gente que o diga também, né? Os caras da Samsung, procure me pagar, porque quem eu devo tá me cobrando. Tá no direito da contrato. É igual a vida pessoal, né, mano? Às vezes você tá. Na hora que você se arruma ali financeiramente, vem uma bomba lá que você tinha até esquecido lá de trás. Lá. E tem muito isso, né? O Palmeiras, meu Deus do céu, antigamente, né? Não é nem muito tempo aqui, pô, a gente tá vivendo os últimos anos de maneira muito intensa, né? Mas há pouco tempo aí tinha muita gente amador, o processo todo amador. Eu tenho um pouquinho de preguiça de questões empresariais, mas se tem uma palavra que funciona é esse tal do processo, que o Palmeiras não tinha nenhum, né? Foi colocar isso em ordem, um pouquinho ali de profissionalização, que arrumou a casa, né? Só que vai ter que ficar lidando com esses BOs aí. Por isso que quando a gente traz aí arrecadação, a gente fala sobre a questão da gestão da Leila, a gente sabe que a Leila tem vários defeitos, a gente sabe que a gestão do Palmeiras nos últimos anos acertou e errou também, só que nada comparado com o que já foi, cara. É tipo assim, é discrepante a diferença. É realmente como você dá uma pessoa que não tem, eu mesmo, que não tem nenhuma noção contábil para cuidar de um clube versus hoje que, pô, tá totalmente profissionalizada a parada. E é isso aí, você vai ter que ficar lidando com erros do passado aí, torcendo para conseguir se defender judicialmente, só que ali com o contrato fica bem difícil, né? Dificilmente ganha. E, ó, tava custando, bem dizer, um Facundo Torres, cara. Porque com correção monetária, você pega a correção monetária, né, todas essas questões, conta de juros, essas coisas, tava dando 71 milhões de reais, meu amigo. Então, se o Palmeiras conseguir trabalhar isso aí, reduzir esse valor, né, mas teve até uma entrevista da Leila também no início de 2024 que ela comentou esse processo. Ela falou que basicamente numa gestão anterior, que não era a do Maurício Gagliotti, né, a gestão de um ex-presidente do Palmeiras decidiu o contrato e eles têm um processo grande aí em virtude desse rompimento e tem que ter muito cuidado e muita responsabilidade para que o Palmeiras não seja prejudicado. Essa foi a fala dela, tá certa, né, nesse sentido, mas acho que aqui não vai ter como fugir não, viu? O negócio, já diria, como é que fala o nosso excelentíssimo lá, vai entrar o grosso, não vai ter como não. Não vai ter como não. Infelizmente aí, o Palmeiras vai acabar perdendo essa, por causa que é uma rescisão unilateral, né? E quando saiu isso daí, eu lembro que muita gente falava, pô, negocia aí, coloca o Samsung na camisa e tal, né? E aí muita gente falou, e aí eu não sei, aí só quem tá dentro da marca que sabe que a marca hoje não tem tanto essa presença no futebol como teve antes, né? Já patrocinou o Corinthians, também patrocinou outros times, e hoje realmente você não vê essa presença da marca. Então, para ajudar, nem se você quisesse aí fazer uma barganha, aí, hoje, por exemplo, a base tá sem o Master, né? Nem se você quisesse fazer ali um bem bolado, não ia interessante para a marca. E aí os caras vão querer o faz-me rir mesmo, e aí, né? Paciência. É isso então, meus amigos. Ó, tem mais agora a informação, tem patrocínio processando, né? E tem sendo discutido juridicamente, e tem patrocínio quase chegando, tá? Quase chegando. Vamos passar para vocês aqui os valores, né? Os valores de Palmeiras e Lip Motors. Nós trouxemos para vocês que o Palmeiras está ajustando, né? Os últimos detalhes. Nós trouxemos aqui com antecedência para vocês que a Lip Motor estava negociando com o Palmeiras e os últimos detalhes aí estão acontecendo para anunciar a Lip Motor como nova parceira, e aqui já tem um desenho claro de acordo, viu? Seria um modelo de 2 anos de contrato e 20 milhões por temporada.
que totaliza aqui, no caso, 40 milhões. E a marca estampada aí nas costas, né, na camisa do masculino, no feminino e na base. Só que tem um detalhe aqui, até estratégico também, o principal espaço da base, ele seria vendido separado, né, ele não entra no pacote, ou seja, o Palmeiras quer maximizar a receita e não deixar dinheiro na mesa aqui nesse sentido. E por que a Lip Motor tá tão em cima? Porque é uma marca nova no Brasil, como já disse para vocês, precisa de vitrine rápida, quer competir num mercado de futebol onde o rival direto aí já tá até se mexendo aí com patrocínio, o Morumbi UID, acabou já o do BIS? Quanto tempo era? Era 3 anos? Cara, era bem rápido, né? Inclusive, eles, quando tava quase acabando o contrato, que foram mudar a fachada lá, demorou pra caramba. E aí a Mondelez também não tava querendo renovar aí, não tava querendo ficar, então provavelmente vão ficar com esse. Não sei se vai ser de fato a BYD com esse nome aí, mas o Bis é praticamente certo que não continua. Exato. Então, ó, já tá se mexendo aí o Palmeiras com patrocínio e tem o papo aí do naming rights lá do São Paulo, né? Então, a Lip Motor, que é uma concorrente, ela já está se mexendo também nesse sentido. E o futebol aí, ele vira um atalho, né? Se diz awareness, né? Que é o marketing de consciência, o marketing de lembrança. Tem o marketing de conversão e o marketing de lembrança, que você vai olhar e automaticamente você vai associar com um determinado clube. Isso acontece muito. E o Palmeiras, ele ganha um parceiro de setor forte para resolver um buraco ali deixado pelo patrocinador anterior, que era a Victor, com um contrato para dar previsibilidade. E aí você soma com o Allianz Parque de volta, Palmeiras sendo campeão paulista, você tem o Brasileirão aí a ser jogado, é a hora perfeita para você conseguir aí pegar o ponto alto da temporada. Você tem Copa do Mundo também, onde o futebol ele fica em voga por muito tempo. E se esse valor e as garantias estiverem redondos, é um acerto grande do Palmeiras. É só se certificar em contrato ali que a coisa vai estar bem amarrada para não acontecer um caso Samsung, né? Ou até um caso Victor, por mais que no caso Victor o Palmeiras não tenha controle da decisão empresarial que os caras vão tomar ali na hora de se alavancar, empresarialmente falando, né? Estrategicamente falando. Então, ficou nisso aqui, ó. É um patrocínio bom, mas não é um anúncio ainda. Tá quase fechado. Então, a única coisa que tem que se certificar é um bom contrato aí, né? Pagamento em dia, ativação, um contrato bem legal. Se conseguir isso, é de fato um golaço, hein? E parece que o Palmeiras deixou tudo muito bem alinhado, porque, inclusive, a própria CIMED tinha patrocinado o feminino uma época, e quando saiu, pelo que a gente ouviu ali de bastidores, era uma reclamação do próprio João Adib, que era a falta de aparecer mesmo, né? A falta de divulgação, de aproveitar o espaço, né? Ele sentia ali que não era não estava tendo um retorno, digamos assim, daí ele foi lá e contratou o Toguro, inclusive. Um baita movimento. Mas me parece que hoje em dia o Palmeiras é muito alinhado aí com as marcas que entraram, até porque hoje tem uma variedade maior de marca, e aí fazer as ativações valerem a pena, né? Inclusive uma parada que rolou, acho que rolou no jogo, foi no jogo mesmo, né? Que um mano ganhou uma casa lá, né, cara, dos planos ali do Palmeiras, que do Palmeiras Pay, se não me engano, posso estar errado, ou do Avante, mas eu achei da hora pra caramba a ativação, fizeram a ativação com o Paulinho ali e tal, porque realmente você dá um retorno ali, né, pro torcedor também que Qual que era a ativação do Paulinho? ia complicar, ele foi ele inaugurar a casa com pagode, né, casa com pagode. Que maldade, né, cara? Ai, cara, é isso, meus amigos. Muita informação para vocês aqui, ó. Falamos sobre tudo aqui. Deixa o like, cara. Se chegou no. Oi, o que foi? Não, só deixa eu colocar o mano, só pra galera saber do que eu tô falando. Esse mano aí, ó. O Leandro Matias, daquele torcedor que. Enfim, ele ganhou um apartamento aí, parece que no valor de. Olha lá, o Paulinho ali, fez um pagode ali, acho que 500 mil. Assim. Isso é legal, cara. Fiquei muito feliz pelo cara, tá ligado? Fiquei muito feliz pelo cara. Emocionado, cara. Que legal. Pô, muito bom. Parabéns aí. Muito bom, legal pra caramba. Enfim, o Paulinho foi lá, já se convidou, né? Falou: ó, churrasquinho, bandeirinho, tamo lá, hein? Enfim, ó, parabéns aí, ação muito bacana. Senhores, é isso, ó, chegamos aqui. Se você chegou até o fim do vídeo, cara, por gentileza, deixa o like, se inscreve no canal se você não é inscrito, falamos de muita coisa. Tenho certeza que você saiu informado aqui, em algum momento você se informou, ou você riu, ou você não gostou do vídeo. Aí, se você não gostou, paciência, mas se você chegou até aqui, deixa o seu like. Obrigado, Arlan Dias, por mais uma companhia. É isso aí, rapaziada. Muito obrigado por vocês estarem junto conosco. Depois de uma vitória que é curioso, que pareceu até uma derrota, né? Mas, enfim, obrigado por vocês estarem aí sempre com a gente. Deixa aquela sua inscrição no canal que é muito boa. E como o Bruno falou no começo do vídeo, deixa o dedo aí. Tamo junto.